Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1206 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1206 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Mirassol. O Flamengo está em primeiro colocado e o Mirassol está em quinto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo, seco, coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, América Mineiro e Remo. O América Mineiro está em 16º colocado e o Remo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do América Mineiro, nenhum empate e uma vitória do Remo. Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos um empate e 4 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é América Mineiro e empate, duplo fechado. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Vitória. O São Paulo está em 8º colocado e o Vitória está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 12 vitórias do São Paulo, nenhum empate e 3 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é São Paulo, seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Goiás e Operário. O Goiás está em primeiro colocado e o Operário está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Goiás, 1 empate e uma vitória do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Goiás, seco, coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Bragantino e Internacional. O Bragantino está em 6º colocado e o Internacional está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Bragantino, 4 empates e 5 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos um empate e 4 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bragantino e empate, duplo fechado. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Volta Redonda e Novo Horizontino. O Volta Redonda está em 17º colocado e o Novo Horizontino está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Volta Redonda, nenhum empate e uma vitória do Novo Horizontino. Já nos últimos 5 jogos do Volta Redonda nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Novo Horizontino, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza está em 18º colocado e o Botafogo está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 5 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fortaleza e empate, duplo fechado.
Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Fluminense. O Bahia está em quarto colocado e o Fluminense está em nono colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Bahia, 4 empates e 6 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia, seco, coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Ceará. O Palmeiras está em terceiro colocado e o Ceará está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 3 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras, seco, coluna 1. 10º jogo pelo Brasileiro Série B, Avaí e Cuiabá. O Avaí está em 7º colocado e o Cuiabá está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Avaí, 1 empate e 4 vitórias do Cuiabá. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Avaí, seco, coluna 1. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Vasco da Gama está em 16º colocado e o Atlético Mineiro está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Vasco da Gama, 3 empates e 5 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 4 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Atlético Mineiro, duplo fechado. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético Goianiense está em 15º colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Goianiense, 3 empates e 2 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Goianiense, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro está em 2º colocado e o Santos está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 5 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro, seco, coluna 1. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Grêmio e Sport Recife. O Grêmio está em 14º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Grêmio, 4 empates e 8 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Grêmio, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.